Muito bem, professora, a gente já volta contigo. Agora tem uma reportagem também, porque a Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo Tribunal Federal arquive um pedido contra o presidente Bolsonaro sobre a Petrobras. Para falar sobre esse assunto, a gente vai chamar o Bruno Pinheiro. Bem-vindo, Bruno. Um bom dia para você. Essa investigação é sobre a suposta interferência do governo federal na empresa? Acertou, Cláudio, exatamente isso, um assunto que rende muito. A você um ótimo dia, um excelente final de semana a quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Esse requerimento, uma solicitação a fim de que houvesse uma investigação, chegou no STF através do senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado Federal. E aí, após essas oitivas, o Ministério Público entendeu que não há necessidade, não há nenhum indício, ato para que possa haver uma investigação, essa abertura de uma investigação que investiga os ex-presidentes envolvendo a estatal. O que levou o senador Randolfo Rodrigues levar essa representação aos ministros do STF? Eram supostas conversas ali com qual eles conversavam, dizendo que havia argumentos que acabaria incriminando o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que tinha algumas conversas, mas durante essas oitivas do Ministério Público levantou essa informação que não há indícios e que esses nomes, os interlocutores, eles mesmos afirmaram que não tinham nenhuma comprovação, nenhum ato ilícito envolvendo o presidente da República como uma interferência. Então, a sugestão é que seja arquivado este assunto. A gente vai continuar acompanhando, já que é um assunto que rende muito, ainda mais na oposição, quando se fala sobre interferências e aí sobre esses reajustes, sobre os combustíveis e esse histórico que já tem a estatal. A gente continua de olho no judiciário para a gente finalizar esse assunto. Só para finalizar rapidinho aqui, uma outra informação: o atual presidente Jair Messias Bolsonaro e candidato à reeleição acabou de sair aqui do Palácio da Alvorada, seguindo ao estado de Minas Gerais. A agenda inicial era às 9 da manhã, então um pouco mais de 1h30 após o horário que estava agendado lá em Minas Gerais. Cláudia. Obrigada, Bruno Pinheiro, pelas suas informações. Até daqui a pouco, então. Então, a gente volta a falar com o professor, o Rodrigo Gonzalez. Professor, como você ouviu essa decisão aí da PGR nesse momento? Eu diria que esse é um ponto bastante sensível. É bom lembrar que, além de estatal, a Petrobras é uma empresa de capital aberto e dos seus problemas no passado, inclusive já sofreu processos em Nova York pelas interferências no seu quadro, digamos, de direção. E houve, digamos, de parte da oposição, essa queixa da mudança contínua de presidentes da Petrobras no último governo. O grande problema aqui é separar, digamos, uma linha entre o que é ilegalidade e aquilo que é uma decisão com consequências políticas, que talvez o melhor fosse de não ter sido tomada num período de campanha eleitoral. Ou seja, o fato de que não seja ilegal, ou seja, não haja crime, que é o que a PGR não disse, não significa que não tenha consequências políticas, inclusive no nome da empresa. Então, essa é uma zona de bastante conflito. Não é esse o único governo que teve problemas na discussão da Petrobras, e o que se espera, talvez, é que no futuro a Petrobras consiga se blindar um pouco mais das interferências políticas, tendo em vista que é um dos grandes patrimônios do Brasil. No período mais recente, aparentemente, mesmo as mudanças de presidente não fizeram diretamente mudar a política de preços da Petrobras, e que talvez tenha sido isso diretamente que tenha levado a PGR a concluir que, se não houve, digamos, uma mudança radical de rumo da empresa, a mudança de presidentes, ainda que possa ter uma motivação política, não teria, digamos, o fator de ter sido, digamos, feita com algum interesse escuso ou feita com algum elemento que se constituísse ilegalidade. Então, eu acho que a definição da PGR é uma definição estritamente técnica, ou seja, a PGR não quer entrar no debate político sobre a administração da Petrobras. Ela fez uma análise técnica se havia indícios de algum elemento de ilegalidade, de criminalidade, e chegou à conclusão que não. O que não significa que, do ponto de vista do debate do Congresso, ou seja, da natureza política do ato, não haja espaço para debate. Mas aí é um debate que tem que ser feito dentro do campo da política, não dentro do campo da investigação penal ou do Poder Judiciário.